Acordo de uma única fase pode libertar todos os reféns e oferecer passagem segura para o rato, o Sinuar, o líder do Hamas. Luciano, esse cara ainda vai sair vivo depois de tudo o que ele fez, né? Um acordo alternativo de reféns e cessar-fogo em uma única etapa, envolvendo a liberação de todos os reféns e o exílio do líder do Hamas, o Yahya Sinwar, pode estar em negociação, informou a mídia israelense nessa quinta. O Mariv relatou um acordo com um trabalho em andamento que vazou, enquanto Khan News relatou que o acordo foi apresentado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O acordo com o Khan News, de acordo com o Khan News, o acordo proposto inclui a libertação de todos os reféns, uma passagem segura para Sinuar e outros que decidirem sair, a libertação de prisioneiros palestinos de prisões israelenses, a desmilitarização de Gaza por meio de um mecanismo de controle e o fim da guerra. Um oficial de segurança israelense, falando com a Khan News, declarou: devido às dificuldades nas negociações e ao relógio correndo em relação às vidas dos sequestrados, desejamos propor um plano secundário, né? Você acredita, né, que encurtaria os estágios e permitiria um acordo mais rápido. Isso acontecerá se Sinuar sair e acabar com a guerra. Também nos ajudará a atingir os objetivos da guerra, ao mesmo tempo em que permitirá que a liderança do Hamas e Gaza saia com segurança. Agora, Luciano, é óbvio que tem aí a vida dos dos reféns em jogo, né? Mas libertar e permitir que a liderança do Hamas saia viva dessa e esteja pronta para outra logo na sequência é um jogo muito perigoso, Luciano. Eu concordo perfeitamente. Eu acompanhei essa notícia e aí existem diferentes perspectivas que podem ser analisadas. A primeira e a mais importante seria a libertação total dos reféns. Não se sabe ao certo quantos ainda estariam vivos, mas a libertação de todos os reféns, o resgate dos corpos daqueles que tombaram nessa ação covarde e terrorista do Hamas, a desmilitarização completa por parte dos grupos terroristas em Gaza. Se tudo isso for cumprido exatamente, ipsis literis, conforme a ideia ou a proposta desse acordo futuro, seria algo não em todo positivo, mas certamente favorável em especial às famílias que têm um sofrimento, uma angústia há quase um ano, desde os seus familiares estarem lá presos, né, sofrendo terrorismo 24 horas por dia, ao passo que traria também, em tese, uma tranquilidade para Israel, no caso de ter parte, ou grande parte, ou totalmente, Gaza livre, mesmo que temporariamente, né, porque nós sabemos que eles podem se rearticular, mas inicialmente livre dos grupos terroristas em território de Gaza. Por outro lado, se nós fôssemos pensar apenas em justiça, isso é uma coisa lamentável, deplorável. Um rato como esse, que é o Sinuar, sair livre e impune de uma situação como essa que nós estamos acompanhando há quase um ano, é muito injusto. Há que se pensar também que no passado nós já vimos acordos similares, onde a parte contrária, no caso o Hamas, né, ou outros grupos da época, descumpriram parte desse acordo, e Israel conseguiu, mesmo que tardiamente, mesmo que posteriormente, executar os seus inimigos, né? Desde da Operação Ira Divina, Ira de Deus, das Olimpíadas de Munique, por exemplo, onde existiram uma série de acordos momentâneos, nós vimos depois que Israel, ao longo de anos e décadas, foi eliminar um por um daqueles que planejaram, que participaram do planejamento daquela ação terrorista em território alemão durante os Jogos Olímpicos de 1972. Então, são diferentes perspectivas. A primeira, vamos olhar o copo meio cheio, né? A coisa positiva.
seria a libertação total, ampla e restrita dos reféns que ainda estão nas mãos do grupo terrorista Hamas, a devolução dos corpos daqueles que tombaram, para que tenham um sepultamento digno, depois a desmilitarização completa de Gaza. Tudo isso nós imaginamos também como em tese temporário, percebendo a capacidade que eles têm de se rearticular e de se reorganizar. Mas temporariamente traria, sim, um tempo de alento, não é? Tanto para os principais reféns do Hamas, que são os habitantes de Gaza, são os árabes que vivem em Gaza sob o domínio do terror do Hamas, e principalmente a devolução dos reféns. Isso seria muito importante. Traria um tempo de paz, eu imagino. O lado injusto é ter a grande liderança, a cabeça da serpente livre. Isso, do ponto de vista da ética e da justiça, é inaceitável. Como Israel iria lidar com isso nos próximos anos é outra história. Nós também, eu repito, nós sabemos que em outras circunstâncias, ou circunstâncias similares com outros grupos, Israel aceitou esse acordo e no momento em que o grupo descumpriu com esse acordo inicial, Israel foi lá e simplesmente executou aquele que descumpriu parte desse acordo. Vamos ver os desdobramentos dessa ação. Tenho acompanhado e tenho tentado buscar analisar sobre diferentes óticas o quanto isso pode ser positivo de um lado e o quanto isso traz de prejuízo e de negativismo do outro lado.